É bom ter você por aqui. Vamos então iniciar a nossa aula de figuras de linguagem, começando pela área das figuras que estão ligadas ao aspecto sonoro. Vamos? A ideia das figuras sonoras ou ligadas ao aspecto sonoro é provocar alguma reação no seu ouvido, não é? Daí você tem então as seguintes figuras: a aliteração, que é a repetição intencional de fonemas consonantais. Por exemplo, que a brisa do Brasil beija e balança, do Castro Alves, né? Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Você tem aí uma repetição da letra B, ó, B, 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 B. Isso é uma aliteração. Assim como na música do Taiguara, né? A fossa fome, a flor, o fim do mundo. Uma aliteração em F, ou seja, quando você repete intencionalmente uma consoante, você tem a aliteração. Já na coliteração, o que acontece é que você tem mais de um fonema consonantal. No caso aí do poema do Cruz e Souza, vozes, veladas, veludosas, vozes, você tem aí o V, o Z e o L, né? Vozes, veladas, e aí você tem o veladas, veludosas. E aí você tem o a professora pintava palavras bonitas e brejeiras. Você tem aí um P e um B, ó. PPBB. Isso é uma coliteração. A assonância já é uma figura menos presente, mas ela também é importante sonoramente. Veja, quando você repete vogais, é dança bailado de ar, do Drummond, né? A. Nesse mesmo poema você tem aí ama a bola que o ama de mordente amor. Olha aí a repetição do a, que isso é uma assonância. Poderia ser qualquer vogal, o. A onomatopeia é mais simples, não é? Ela é simplesmente a imitação dos sons da natureza, e isso a gente aprende desde criança. Reco, reco, ping-pong, tá certo? Mas tem também outras sonoridades, como chuva forte, ribombam e troavam, né? Ribombavam e troavam os trovões. Você tem aí a tentativa de imitar o som do trovão. E por último, a paronomásia, uma figura muito importante porque ela geralmente
Poxa vida, mas por que isso aí é indeciso, é impreciso, indevido ou emprestado? Por um motivo simples, né? Embarcar quer dizer entrar em barco e desembarcar é descer de barco. Ou seja, embarcar no trem é uma forma emprestada, percebe? Você embarca no avião, você embarca no ônibus, mas na verdade você está usando emprestado esse termo. Na sinestesia, você tem aí uma mistura de sensações dos diferentes órgãos do sentido. Essa também é bem interessante, mas bem conhecida. Veja, ela tinha uma voz aguda e áspera. Você misturou aí a audição, o aguda, com o áspera, que é do tato, né? A camisa dele era de um amarelo berrante. Ora, amarelo é de visão, berrante é sonoro. Dissolvendo-se a luz loira e tenra da aurora. Tá aí outra vez um pedaço do Cortiço, do Aloísio, em que você tem aí uma luz loira, uma luz amarelada, que é visual, e tenra, né? Mas tenra é tátil, quer dizer macia, ok? E por último, a metonímia e a antonomásia. A metonímia também é muito famosa, cai bastante nas provas. É o processo de você identificar um referente, um todo, por meio de suas características, suas partes, seus componentes, suas causas, etc. Ou seja, você não cita o referente como um todo e cita uma parte dele. Então veja, eles não gostam de Coca-Cola. Ora, Coca-Cola é a marca, não é? Então você substituiu aí o produto pela marca. Beberam umas 15 garrafas. Ora, você não bebe as garrafas, você bebe o que está dentro da garrafa. Então, o continente, que é o que contém, pelo conteúdo, que é aquilo que é contido. Adoramos ler Machado de Assis. Você tem aí a obra pelo autor, você não lê o Machado, você lê a obra do Machado. Se as enchentes vierem, veja, não são as enchentes que vêm. A enchente é uma consequência, ela é um efeito das chuvas. Então você tem aí a causa, as enchentes, pelo efeito, né? A causa, que são as chuvas, você trocou pelo efeito. Mariano adora a juventude. Ora, você não pode adorar a juventude porque juventude é um substantivo abstrato. Então você trocou, né, que ele adora os jovens, né, que são o concreto, pelo abstrato. Quer um porto ou um escocês? Ora, um porto é um vinho do Porto, um escocês é um whisky, né? Um scotch, como o pessoal pega.
figuras ligadas ao aspecto semântico, só que aqui a gente tem algumas mais simples, né? A hipérbole é muito famosa, é a forma de expressão que tem sempre um exagero, né? Estou com tanta fome que comeria um boi. Isso é um exagero, não? Preste atenção, já lhe expliquei isso mais de 1 milhão de vezes. Gente, você não explica 1 milhão de vezes, tá certo? Isso é realmente uma maneira da gente se expressar, deixar mais vívida, mais completa a nossa comunicação, mas é um verdadeiro exagero. O que é uma gradação? A gradação é quando você tem uma sequência que apresenta uma ordem crescente ou decrescente. Quando você não tem isso, você tem a tal da enumeração, que é qualquer ordem. Mas na gradação eu tenho uma sequência, crescente ou decrescente. Veja esse exemplo do Padre Vieira, que tem aí: o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e foi colhido, né? Tem aí uma gradação, ou seja, uma sequência na ordem das coisas. Esta também é muito famosa, a personificação ou a prosopopeia. Cuidado para não confundir com a catacrese. Por quê? Porque a catacrese, ela é um uso indevido. A personificação não. Ela é a atribuição de sentimentos, atitudes e comportamentos humanos. Não é de parte do corpo humano. Percebe, não? Então veja, os animais da fazenda alegraram-se com a chegada da chuva. Ora, esse alegraram-se é uma tradução de coisas humanas, né? A mesma coisa que a floresta amazônica está pedindo socorro. A floresta não pede socorro, é uma maneira da gente comunicar uma ideia de uma forma mais vívida, né? Então aí a gente tem a personificação, quando você atribui sentimentos, atitudes e comportamentos aos seres não racionais. A apóstrofe é conhecida sintaticamente como vocativo, né? Que é quando você se dirige ao seu receptor. Veja: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse aí é do famosíssimo poema do Fernando Pessoa, né? E ele se dirigindo aí: ó mar salgado, quanto do teu mar são lágrimas de Portugal. Por que estás tão preocupado, meu caro amigo? Ora, você está falando com o seu receptor. Isso aí é uma apóstrofe. Não confunda com apóstrofo, que é um sinal de pontuação, né? Litote ou litotes é quando você se expressa pela negativa. Isso também dá uma certa suavidade, né? Quando você diz: olha, a Martina não é nada boba, né? Quer dizer, a Martina é bem esperta, né? As meninas não dançaram bem ontem. Quer dizer, em vez de dizer que elas dançaram mal, você diz que elas não dançaram bem. Isso é uma litote ou litotes. Por último, um grupo tão importante quanto os outros, mas menos solicitado nas provas. São as figuras sintáticas. A gente chama de figuras de sintaxe ou de construção. As figuras de sintaxe ou de construção são exatamente esse nome aí, ou seja, é aquilo que você faz para elaborar as estruturas sintáticas. Normalmente você tem a ordem direta, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Ora, é mexendo nesse tipo de construção que você vai ter as chamadas figuras de sintaxe. A primeira delas é o hipérbato. Hipérbato é qualquer inversão na ordem direta. É mais fácil você entender: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, do que o hipérbato, né? Que é uma construção que é intencional, talvez por causa do tempo, do compasso da música, em que ele diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Essas inversões, na ordem direta, são chamadas de hipérbatos. A hipálage já é um pouquinho mais sofisticada, porque ela é o deslocamento de um adjetivo e você tem uma certa estranheza quando as vê. Por exemplo, as senhoras costuravam meias sonolentas, uma frase do Eça de Queiroz. Veja, não são as meias que são sonolentas, percebe? Você é levado a crer que é isso aí, porque sonolentas combina com meias, mas na verdade sonolentas se referem às senhoras. A mesma coisa nessa frase aí, nesse verso do Drummond: vou subir a ladeira lenta. Ora, não é a ladeira que é lenta, é a subida ou a pessoa. Esse deslocamento do adjetivo se chama hipálage.
A elipse, ela é muito mais simples, né? Você tem aí o sujeito oculto, o sujeito elíptico ou então desinencial. Veja, quando você diz iremos mesmo a esse show em dezembro, ora, você não precisa dizer nós, não é? Porque as formas de verbo em português, a terminação já diz para você quem é o sujeito, isso é uma elipse. Não confunda com zeugma, porque no zeugma você vai omitir o termo, vai deixar em elipse, mas você já citou antes esse termo. Normalmente é o verbo, né? Então você diz, as portas da igreja eram brancas, as janelas da igreja eram verdes. Olha,